Então, muito bem, sejam todos bem-vindos a essa aula. Hoje o tema, como vocês viram, que estão aí assistindo no YouTube, é sobre por que a mulher sente a necessidade de ouvir barra receber com frequência atos de afirmação de que o homem a ama. Por que isso ocorre? Qual é a razão? E complementar isso, seria bom, vamos dizer assim, um subtítulo. Existe algum exercício individual para evitar esse tipo de julgamento prévio que às vezes a mulher pode sentir sobre o homem ter a ausência de ter essa atitude, de reforçar, de que a ama, né? Algo que seja desconhecido pela pessoa, né, para o marido, para poder realizar isso de fato. Primeiro, são duas perguntas, né? O título e o subtítulo desse vídeo, né? Que vai parar no YouTube, ele é bem diferente, né? Primeiro, qual é a origem disso? Por que esse fenômeno ocorre? É a primeira coisa, beleza? Segundo, é se tem alguma remediação. Tá bom? Então, em resumo, é isso. O título sobre o título se trata disso. Qual é a origem disso? Por que isso ocorre? Qual é o fenômeno? Né? Então, a gente vai rastrear um pouquinho da psique feminina aqui, para entender melhor as mulheres. Né? E é bom que você, homem, esteja participando aqui ao vivo, né? Na aula tem algumas pessoas aqui. E você que é homem também esteja assistindo, para entender melhor a mulher, beleza? Isso irá te ajudar a te entender também um pouco melhor. Show? Então, vamos lá. De costume, eu gosto de fazer isso, porque toda semana tem gente nova aqui, tem gente que eu não lembro se participava semana passada, então eu gosto de fazer o seguinte, vamos abrir o horizonte de conhecimento de vocês que estão aqui ao vivo comigo na aula. Deixa eu fazer uma pergunta básica, e vocês respondem o que vier na cabeça de vocês, não precisa tentar acertar, esperar que responda algo que eu queira que vocês respondam, beleza? Então, primeira coisa que vem na cabeça, pergunta. Por que vocês acham que há essa necessidade das palavras que associam mais na questão existencial da mulher? Porque eu vou reformular até a pergunta para ficar mais fácil, né? Por que vocês acham que a mulher ela sente necessidade do falar, de ouvir palavras? Vou te dar um exemplo. A mulher faz muito mais questão em saber se o homem o ama, ouvir um eu te amo, do que o homem. A mulher faz muito mais questão de saber disso, isso conforta. À medida que você fala isso várias vezes no dia a dia, ela se sente amada. E aqui eu não estou falando, abre parênteses, não estou falando de linguagem do amor. Eu sei que cada um tem a sua linguagem do amor, etc. Isso aí virou até moda, todo mundo já sabe disso hoje. Eu estou falando de uma coisa muito mais profunda. E a gente vai entrar nessa profundidão daqui a pouco, tá? Mas para isso eu quero saber, vocês aí que estão aqui ao vivo comigo, o que vocês acham que a mulher está tendo essa necessidade de ser impactada por palavras? Porque é ou não é verdade? Sim ou não? Que as mulheres são impactadas com palavras? Sim ou não? Aí o Cauã mudou aqui, ó. Deve ser porque elas testam bastante, tá? E por que elas testam? O que elas ganham com isso? Aí o Ale botou aqui, carência. Tá, ok. Ok, carência. Mas o quê? E o que vocês acham que é? Assim, por que tem que ser... tem que ser uma coisa específica, né? As mulheres, por alguma razão, são mais impactadas com palavras. Elas poderiam ser impactadas por outras coisas, né? Por atitudes, né? Por imagens, né? Sei lá. Por que palavras, exatamente? Porque quando a gente fala para um homem, você está gordo e fedorento, ele pode até ficar com raiva na hora, falar, porra, realmente eu tô gordo, realmente tô fedendo. Esse cara tá me acusando de ser gordo e fedorento. Mas, em contrapartida, ele pensa assim, bom, eu posso tomar um banho, posso passar um perfume, deixa ele ficar fedido. Eu posso fazer um regime, eu posso entrar na academia e parar de ser gordo. Mas se você fala pra mulher, você é gorda e fedorenta, isso acaba com a vida dela. E é uma crise existencial monumental. Só dando um exemplo básico pra vocês entenderem que o que eu estou falando não é desprovido de conhecimento, de fundamento, né? Então, parece, é o que tudo indica, que as mulheres são muito mais impactadas pelas palavras que um homem, correto? Ninguém vai discordar desse óbvio que está assistindo aqui ao vivo, né, participando ao vivo, nem que está assistindo aí no YouTube, né? Ó, botar aqui, ó. Não basta o ato concreto de sentir amado, tem que escutar. Beleza, Gustavo, você tá certo, mas a pergunta é por que ela precisa escutar? Entendendo? Eu tô tentando fazer instigar vocês a identificar a origem do porquê desse fenômeno. Porque a psique feminina necessita.
escutar. Cauã falou que acho que é porque elas querem confirmar algumas especulações. Ok. E que especulações são essas? Seja mais objetivo, mais direto, mais específico, Cauã? Ou manda tomar no caneco. É verdade, manda o cara manda pra você, vai tomar no caneco, vai tomar naquele lugar. Corretíssimo, Klaus. Gostaria de entender o porquê. Ó, tem uma mulher aqui que falou, ó, corretíssimo, Klaus. Tá, a mulher que está confirmando, que está ao vivo aqui comigo, uma aluna, confirmando que é assim que funciona, que as mulheres são muito mais impactadas por palavras. E ela botou assim: gostaria de entender o porquê. Show. Vamos chegar lá. Paciência, eu quero saber o horizonte de consciência de vocês. A Ali botou: talvez porque é da natureza dela e simplifique mais, né? Descreva mais o porquê que é na natureza dela. Calma, botou: é porque não sei definir bem. Tudo bem. Murilo colocou: cara, acredito que elas pensam muito mais que os homens. Ó, bacana, interessante essa observação. Agora vamos ver o porquê que o Murilo falou isso. Ele falou assim, ó, cara, acredito que elas pensam muito mais que os homens. Então o pessoal do YouTube entendeu, né? É uma afirmação, uma asserção de que tudo indica que as mulheres pensam mais do que os homens. Vamos entender então por quê. Aí ele botou assim, o Murilo, e nessa de pensar muito mais, elas enxergam um horizonte bem maior de possibilidades. Show de bola, interessante. Causando insegurança e essas coisas. Ótimo. Vocês estão dizendo os atos e as consequências, mas a minha pergunta é por que que é assim, né? Vocês estão certos, muitas coisas que estão dizendo está certo. Ato, consequências, causas e consequências, né? Por que que é assim? Aí o Ali botou, mas mulher é um bicho que cria problemas, então procura resposta. Procura resposta, como assim? Ela mesma procura resposta? Ou alguém? Não entendi muito bem essa pergunta. Ela procura resposta de problemas dela? Procura resposta para será que ele me ama? Tá, entendi melhor agora. Entendi o que você tá pensando, tá, Ali? Então vamos lá. Vamos lá, você botou outra coisa aqui. Ele não bateu. Aham, aham, entendi. Como se fosse uma, né, uma coisa tipo assim, olha, ele não cometeu uma atitude amorosa que ele costuma ter, ela fica meio que com esse pensamento obsessivo. Isso mesmo, entendi o que você quer dizer. Entendi. Tá. Vamos lá, então vamos identificar. Vocês deram umas suposições, eu entendi mais ou menos como é que vocês estão pensando, né? Então eu vou seguir uma linha de raciocínio de aula aqui, mais ou menos como vocês estão deduzindo que as coisas funcionam, tá? Para facilitar as coisas. Vamos lá. Aqui, eu acredito que, independente da pessoa que está assistindo no YouTube, ela vai concordar com um certo óbvio. Qual é o óbvio? Nas religiões, a gente consegue compreender um pouco mais como é que funciona homem e mulher. Por quê? Porque é uma sabedoria milenar. Não é uma coisa que brotou agora no século XIX, tipo a psicologia moderna, freudiana, psicanalítica, com Jung, era que falou assim, olha, tudo indica que é assim por causa disso, porque, sei lá, complexo de Édipo, né? Ou porque é uma histeria, né? Então, assim, eu prefiro pegar coisas que já são muito mais antigas e que perpassaram um tempo. Para isso, eu acho interessante as religiões, beleza? Isso independe que você que está aqui ao vivo comigo, sendo aluno, ou que está no YouTube assistindo, se é cristão ou não, tá? Então, vamos lá. Deixa de ser implicante, porque uma coisa é ser ateu, outra coisa é você ser implicante, chato pra caralho, né? Você não pode falar de cristianismo, senão eu me sinto ofendidinho. Então, essa aula não é pra você, cispa daqui, entendeu? Então, vamos lá. Vamos pegar em Gênesis, para compreender melhor, né, como é que funciona a mulher. Pensemos o seguinte, como é que a primeira mulher foi feita? Como é que a primeira mulher foi feita? Alguém lembra? Da costela de Adão. Show de bola. O que que significa retirar a costela de um homem? Vocês estão acertando, estão botando aqui, tirando da costela do homem, a partir da costela do homem. Tá. O que que significa isso? Sabem me dizer? Olha que interessante, né? É uma pergunta simples, né? Que eu tô dando pra vocês. Vocês a todo momento
Ó, botaram não sei o significado. Não sei. O Ale falou uma coisa que daqui a pouco eu vou chegar lá, né? O Ale acho que ele já é macaco velho, já assistiu umas aulas anteriores, já participou, então ele já sabe mais ou menos onde eu vou chegar, eu acho. Bom, olha que interessante, né? A maioria que falou não sei, é mais elevado, não sei o significado. Vocês compreenderam que há esses anos todos vocês estão lendo uma coisa sem saber o significado? Vocês não acham isso interessante? É, evidentemente não é só uma carne que foi retirada, né? Vocês acham, olha que interessante, vocês participam de missa, culto, pastores falam isso, padres falam isso, você lê na Bíblia, tá no Antigo Testamento, os judeus falam a mesma coisa também, né? E o que significa tirar a costela do homem? É, você já parou para se perguntar sobre isso? Por que costela e não a cabeça? Por que não o pé, sei lá, tipo, por que não o nariz? Por que não o ombro? Tinha que ser da costela. Vamos lá. Eu tô instigando a curiosidade de vocês aqui, né? Pra quem tá assistindo pela primeira vez, pra quem tá aqui participando pela primeira vez. Como é que Adão foi feito? Adão foi feito do barro. Por que barro? Analisando simbolicamente, o barro é a matéria do mundo. A gente só tá pegando um aspecto simbólico, nada mais, tá? Nem estamos falando na perspectiva teológica ainda. Estamos fazendo uma análise de Gênesis simbolicamente. Por isso que eu tô falando, se você é ateu, você tá sendo implicante de querer ficar enchendo o saco com esse negócio de, tá falando de cristianismo. Então, é só você aproveitar o que tem de bom, tá? Nessa aula, inclusive em Gênesis, que tem muita coisa boa para entender sobre antropologia, viu? Então, por que barro? Não, poderia ter sido outro objeto, né? Mas o barro era aquela substância, né? Um tanto quanto. Tentando usar a palavra certa, viu? Mas vou usar essa, que não é apropriada. Um tanto quanto frágil. Vocês já viram como é que é feito uma casa de barro? Eles não aguentam muitos séculos. Eu tenho a casa da minha bisavó, que é do século XIX e do XX, né? Aqui em São Lourenço, tem a casa da minha bisavó que é de barro. Tá quase sendo desmoronada, né? Porque não aguenta tanta chuva, tanto peso. Casas feitas de barro, que era um costume antigo, principalmente aqui no Brasil, né? Lá para o século XIX, início do século XX, antes de vir os tijolinhos, o concreto, etc., né? O barro, evidentemente, é uma coisa mais mutável, né? Uma coisa mais, vamos dizer assim, frágil, sensível. Tem algo a ver com a costela estar próxima ao coração? Interessante, Thalita. Boa dedução que você fez, né? Vou chegar lá. Mas o barro fica novo após a chuva, meio que tampa as rachaduras. Sim, verdade, tem umas qualidades no barro, né? Não tô dizendo que era todo ruim, beleza? Só que existem coisas melhores, né? De matérias. Tipo essa que eu falei na questão de fazer casas. Hoje ninguém mais faz no barro, né? Então, assim, vocês concordam que tem matérias melhores do mundo do que o barro, mas, no entanto, Deus escolheu o barro para fazer o homem, né? Então, vamos lá. O barro é a matéria do mundo. Sendo da matéria do mundo algo retirado para ser feito o homem, vocês conseguem perceber que, majoritariamente, por alguma razão, vamos botar entre aspas, né, muitas coincidências da vida, o homem é muito mais levado à imagem, né? Quando o homem vê uma mulher bonita, a primeira coisa que ele pensa? Se é bonita, né? Ele não vai pensar se tem caráter. A primeira coisa que vem na cabeça é, peraí, é bonita? É gostosa? Né? A primeira coisa que ele pensa é nisso, né? Não é mesmo? Não é assim que funciona? Então, quem são os maiores consumidores de pornografia no mundo? São homens ou mulheres? Mais uma vez, o homem é levado a inclinar mais para a imagem, não para a coisa mais profunda, sei lá, o caráter de alguém, né? A isto se dá aonde eu vou chegar agora, a questão da costela, a famosa mulher. Vocês conseguem reparar entre barra e costela, falando de maneira ontológica, vamos chamar assim, né, até para facilitar mais o entendimento de vocês, falando de maneira espiritual. Que é mais superior, né? Falando espiritualmente, o barro ou a costela?
evidentemente, algo que é retirado de uma alma, né? Que foi retirado de Adão. Ele tinha uma costela, a mulher foi retirada de lá. Como é que conta em Gênesis? Que Deus botou Adão num sono profundo, de lá retirou a costela. Não vamos analisar todos os Gênesis aqui, né? Na parte da criação do mundo e de Adão e Eva, por que necessariamente Deus teve que pôr ele para dormir, né? Se não existia dor no Jardim de Éden, não vamos analisar isso tudo porque a gente não está fazendo uma análise hermenêutica profunda sobre Gênesis, entendeu? A gente só está tentando compreender, tá? Por que a mulher sente isso, esse negócio do verbo, do falar, do escutar, né? Então vamos lá. Está aplanando aqui o terreno, né? Para preparar para jogar a semente. E, bom, vamos lá. Aí, sendo a mulher espiritualmente superior aos homens no quesito de, olha, foi retirado de uma costela. Vocês conseguem reparar que elas têm aptidões muito mais elevadas do que os homens. Enquanto uma mulher tenta ver a pornografia, tenta se viciar na pornografia, ela não tem tanta facilidade assim quanto é para o homem. O que as mulheres falam? Eu já fui bastante canalha no meu passado. Né? Tive experiências com várias mulheres e várias vezes já perguntei para elas por que elas não acessam pornografia se fazem um monte de sacanagem, né? Sacanagens sexuais, que eu digo, né? E elas respondiam sempre a mesma coisa para mim. A carne, elas respondiam sempre a mesma frase. A carne, o olho no olho, é mais delicioso, é mais profundo, é algo que me dá mais tesão. A resposta sempre era assim, né? E, no entanto, esse tipo de mulher vivia como se fosse num filme pornô. Embora ela não visse pornografia, a vida dela era pornográfica. Né? Como mulher, ela não via problema em ter, né, vários homens, eu ser só mais um que tá lá com ela. Ela não via problema em ser usada como objeto sexual. Né? E aí a libertinagem, nessas horas, abre tanto espaço para eu perguntar isso, né? Pra ela não se sentir nem um pouco ofendida, eu aproveitei o momento para fazer essa análise psicológica. Já naquela época eu já tinha interesse em saber por que os seres humanos agem de tal forma, né? Isso bem novinho, eu tinha 16 anos, né? Então, bom, pergunta principal, né? Ok, deixa eu ler aqui o chat aqui. Isso é verdade. E não gostam de camisinha. Mulher não gosta de camisinha. Por gostar de carne na carne. Isso, exatamente, né? Não gosto, né? Assim, onde eu gostaria de chegar nesse negócio de carne na carne, não sei se ficou evidente, é que elas não gostam de superficialidades. Já repararam? Toda mulher, até mais feminista, que tenta se igualar ao homem, falar assim, não, acesso pornografia, me masturbo sim, vibrador, sei lá o quê. Até as mais escancaradas sexualmente, né? No bom português falando, até as mais prostitutas, né? Até as mais prostitutas, mais, como diz lá no Rio de Janeiro, as piranhas, né? Não sei se vocês usam esse termo regional aí, né? Onde vocês moram. Até essas mulheres, elas sentem necessidade, tipo assim, tá, não basta pornografia, não basta a revista Playboy, não basta, sei lá, masturbação. Não basta, não basta. Eu quero algo mais profundo, eu quero sentir o cheiro da pessoa, eu quero... Então, assim, isso já é uma inclinação da famosa costela que a gente tá falando aqui, da famigerada costela. Alguém que vem da forma de um ser humano é superior do que vem da matéria. E aqui a gente já está falando de termos aristotélicos para quem manja, né? Matéria e forma. Aristóteles falava isso, né? Existe a forma e existe a matéria. A forma, ela integra a matéria. De modo que a gente pode falar de maneira ontológica que a forma é sim superior em vários aspectos à matéria. Por isso essa afirmação que eu estou dizendo agora, que ontologicamente as mulheres, né, espiritualmente, são superiores aos homens, porque elas têm um entendimento, têm um raciocínio, têm uma aptidão, uma inclinação muito mais profunda que os homens, enquanto os homens são muito mais levados às imagens. Por que a imagem? Bom, o barro é a matéria do mundo, né? A gente é levado mais, é inclinado ao mundo, os homens. Por isso a pornografia, né? E por isso que a gente tranquilamente se entrega a prazeres mais carnais do que as mulheres. E quando eu digo carnais, eu digo tudo, né? Gula, né? A questão dos cinco sentidos,
Dentre os toque, olfato, né, esses vícios são muito mais propensos aos homens do que às mulheres. Existe um limite, Klaus, no sentido de ter repulsa? Ter repulsa de quê? Limite em relação ao quê? Sexo desfreado? A mulher sentir alguma repulsa? Como assim? Sentir um limite de não querer mais ficar de consciência pesada? Sem sombra de dúvidas. Existe sim. Tá? Existe para todo ser humano. Até um homem que ele tem a inclinação que eu falei agora, de que o homem é mais levado a prazeres sexuais, carnais, gula, tá, qualquer coisa assim, até o homem, ele vai ficar com a consciência pesada. O porquê disso? Pô, a gente pode conversar um pouco, mas a gente vai para outro caminho agora, né? A gente está tentando focar no tema principal do título da aula, beleza? Mas se você quiser depois no final fazer essa pergunta, né, eu vou exemplificar o porquê que isso acontece com homens e mulheres, tá? Porque eu já tive esse problema, então a mulher, por ser mais sensível, então deduz que tinha. Peraí, então a mulher, por ser mais sensível, então deduzi que tinha. Sim, sim, sim. Isso acontece com todos os seres humanos, esse problema acontece com os dois, tá? Depois você pergunta de novo isso aqui no finalzinho da aula, que aí, tá, pra pergunta você me faz isso aqui, é a pergunta boa, tá? Deixa sumir não, pergunta de novo pra mim por que que os dois ficam com consciência pesada ao ficar com sexo desfreado, tá? E a resposta que eu vou dar é meramente psicológica, porque eu gosto de falar com todas as pessoas, né, que estão aqui, religiosos, não religiosos, chatos, penteiros de plantão, né, que vão ficar aqui tentando achar algum erro para tentar ou processar ou encher meu saco, né. Então, gosto de falar com todas as pessoas, né, principalmente questão de boa vontade. Então, vamos lá. Sendo a mulher algo mais espiritualmente superior ao homem, vocês conseguem reparar que elas são mais inclinadas à palavra, ao verbo, ao logos, por essa intimidade de retirada de uma alma, por ser retirado de uma costela, do que o homem. Vocês conseguem reparar agora, mais ou menos, você fica, agora faz sentido as mulheres serem mais impactadas com palavras. Bom, é evidente que vão ser mais impactadas pela linguagem. Por quê? Porque o que a gente mais tem de superior para a comunicação e que faz a gente ser superior aos outros animais é a linguagem. Como que Deus fez o mundo? Falando. Fiat lux, faça-se a luz. E foi feito. Deus poderia ter feito isso aqui, sei lá, sem falar nada. Poderia estar lá em Gênesis. Deus estalou o dedo. E aí veio a luz. Mas não. Tá lá em Gênesis. Deus falou. Faça-se a luz. Você entende? Que o verbo, o falar, é algo muito. É algo muito profundo, sensível, ontológico. O Murilo botou aqui, me veio uma dúvida agora. Isso tem ligação da serpente ter escolhido a mulher para convencer ela a cometer o ato de pegar o fruto do conhecimento sem sombra de dúvidas? Murilo, você está montado na razão, é isso mesmo. Por que você acha que Satanás escolheu a mulher para enganar e não o homem, né? Entendeu? Eu nem ia chegar nesse ponto, porque eu falei que não ia fazer uma análise hermenêutica de todo o livro de Gênesis, principalmente na criação, até Adão e Eva, e aí, né, Caim e Abel. Eu não quero fazer uma análise hermenêutica, isso seria interessante, né? Mas para isso eu acho que vocês têm gente melhor para fazer isso. Tem a Teologia do Corpo do João Paulo II, né? Esse livro é fenomenal, ele faz uma análise assim minuciosa. Fica aí a recomendação para vocês. Teologia do Corpo, São João Paulo II, tá? Pela editora Eclésia. Então, assim, inclusive os fundamentos que eu estou tirando daqui é daquele livro. Eu não li todo, é um calhamaço de 600 páginas, né? Li o início, o suficiente para poder dar essa aula. Fora outras leituras que eu tive que fazer, né? Então, assim, é evidente, né? Por que a serpente escolheu uma mulher e não um homem? Por que será, né? Isso fundamenta tudo que eu estou afirmando aqui. A mulher, ela é mais inclinada à palavra do que o homem. Isso tem razões milenares. Os sábios, os anciões, chegaram à mesma conclusão. Se você for no islamismo, fala a mesma coisa.
só que de maneira diferente. Se for lá na Torá, no Talmud, no judaísmo, fala a mesmíssima coisa com detalhes mais minuciosos. Se você for em qualquer religião clássica, no hinduísmo, budismo, vai dizer a mesma coisa, só que de forma diferente, entendeu? Então, bom, sabendo-se que a mulher ela é mais inclinada ao verbo, por isso que ela se impacta mais com as palavras, por ela ser feita, né, dessa forma privilegiada. Inclusive, recomendo o livro O Privilégio da Mulher, né? É o livro da Alice Honderbrand, se eu não me engano. Alice alguma coisa, Honderbrand, alguma coisa assim, o sobrenome Hannah, alguma coisa. Sei que o primeiro nome é Alice, tá? Então pesquisem aí que você vai ver o Privilégio da Mulher, que tem um livro que faz uma análise disso também. De como Eva foi feita, né? Eu li ele há alguns anos, se eu não me engano, ele chega nessa perto da Eva também, muito interessante, né? E como a psique feminina funciona, né? E por que que a mulher tem um certo privilégio de ser mulher. Né? Isso é o oposto do que a gente ouve hoje. Hoje a gente ouve que a mulher é oprimida, coitadinha, é que sei lá o que, ela, não, aí tenta com esse negócio de vítima, né? Tentar subir ela num pedestal. Não, mas ela tem que ser empoderada, tem que ser independente, não depender de macho. É quase como se fosse uma autossuficiência ressentida, né? Você consegue reparar? Então é uma coisa que tá vindo com uma ideologia, não só é culpa do feminismo, como de outros tipos de ideologias que estão por aí, que fomentam isso, essa espécie de misandria ressentida, né? O Privilégio de Ser Mulher, isso, esse é o nome do livro, tá? Então, isso é mais uma recomendação. Tem aqui também a biblioteca, eu não vou pegar para não perder tempo, né? Eu prefiro ficar falando se tá de cabeça do que ficar mostrando aqui o livro e tudo mais, né? Então, pesquisa aí no Google, pesquisa na Amazon, beleza? Vou citando conforme vai vindo na cabeça. E aí, né, sendo a mulher, né, alguém mais inclinada ao verbo, ao logos, às palavras, é interessante a gente reparar o seguinte: por que que elas fazem tanta questão que os homens, né, que é a pergunta principal do título desse vídeo, né, por que que a mulher sente tanta necessidade de ouvir, de receber com frequência, né, atos de afirmação de que o homem o ama, atos de afirmação, uh, não só no que o homem o ama, né, mas de que ela é importante para ele, que ela faz diferença na vida dele, que ela não é simplesmente alguém inútil, não. E aí, com essa pergunta, eu queria fazer uma outra pergunta para você, para a gente chegar já encaminhando para a conclusão, tá? Qual é o maior medo de uma mulher? Vocês conseguem dizer para mim? Qual que vocês acham que é o maior medo de uma mulher? A gente tem mulher aqui presente na aula, ao vivo. Se você pudesse me dizer, ou se vocês homens, que tivessem aqui alguma dedução, eu namorei com tal menina, a medo dela era isso, né? Ó, o Ale, o Ale já é macaco velho, né? Ele já sabe tudo que eu vou falar, mais ou menos. Sabe tudo que eu vou falar porque já participou de umas aulas antigas minhas, né? Ele é antigo, antigo mesmo, ele até daqui com a gente há anos. Mas as outras pessoas, embora a resposta do Ale esteja relativamente certa mesmo, vou chegar né, nessa palavra, que eu não vou falar aqui agora, porque o pessoal que está assistindo é bom, né, acompanhar o raciocínio. Vou ler outras coisas, né? O Murilo falou aqui, ó, ficar sozinha. Tá, acho que esse não é o meu da mulher. O Ale falou descartável, ok. Cauã falou não ser correspondida. Interessante. Não ser correspondida. Com o que, Cauã? Se você puder me dizer, correspondida com o quê? Tipo, a questão do logos. Ato de autoafirmação. Peraí que eu não tô entendendo. Como assim? Não ser correspondida na parte do verbo, né? Do logos de autoafirmação. Ah, entendi. Tá. Show. Faz sentido, né? Faz sentido pelo que eu contei até aqui, né? Faz sentido. É, vamos lá. Vamos entender o porquê então, né?
Vamos entender o porquê. Vamos entender qual é o maior medo de uma mulher. Por que que a mulher sente um medo absurdo de. Vou dizer o que que é, tá? Qual o medo que ela realmente sente? O medo absurdo que ela tem de ser apenas uma sombra de um homem. O que que é ser uma sombra de um homem? É apenas ser uma extensão. É apenas ser uma costela. É apenas ser uma pessoa que o Ale falou aqui logo de primeira. Ser inútil. Uma costela inútil. Então, quando você pergunta pra mulher, ô Thalita, por que que você casou? Ô fulana, por que que você casou? Todas elas vão responder a mesma coisa. É companheirismo, é parceria. Mas se você pergunta para um homem, fala assim, por que que você casou? Ele não vai falar companheirismo, parceria. Ele vai falar, minha esposa é bonita, minha esposa me faz feliz. Você entende? A demanda, a expectativa que um tem no outro para receber uma demanda é diferente. E, portanto, se a mulher casou, né, buscando companheirismo, parceria, vamos traduzir essas palavras, né? O que é companheirismo, o que é parceria? Em outras palavras, é se sentir útil mesmo, é ela ter alguém na qual o marido diz, essa aqui é imprescindível na minha vida. E é por esse mesmo motivo que as mulheres ficam falando assim, meu amorzinho, conta todos os seus problemas pra mim. Todos os problemas que você puder trazer pra mim, conta comigo que eu tô sua parceira, entendeu? Aí do homem que ouve essa balela, viu? Vão muito se lascar. Todos que já fizeram isso se lascar. Por quê? Repararam que não tem mais só um problema quando eles fazem isso. Tem um problema e mais outro, que é a mulher preocupada. Somou dois agora, né? Então eu sei que as mulheres que estão ouvindo isso aqui vão ficar tristes. Não, Carl, não fale isso, não faça meu marido ouvir esse tipo de coisa, que eu quero que ele conte comigo para contar todos os problemas. Olha, deixa eu te contar um segredo. O verbo te agrada. Ouvir os problemas do seu marido te agrada saber, sanar essa curiosidade do bem e do mal, né? Você vê, por que que a mulher foi levada mais à árvore do conhecimento do bem e do mal? O ocultismo, a gnose, é muito mais atraente para a mulher do que para um homem. Por que que mulheres gostam mais de tarô? Por que que mulheres gostam mais de astrologia? Já pararam pra perceber nisso? Homens não fazem tanta questão assim, tanta curiosidade de astrologias, ocultismo, lemão, como é que é o nome? Tarimancia? Não sei, o anel de leitura de mão, esqueci agora. Né, que é mais antigo que andar pra frente, esse anel de leitura de mão, né? Inclusive, quiromancia, lembrei. Quiromancia, se não me engano, é essa a palavra. Bom, já fiz isso, o Murilo falou. Contar os problemas pra minha esposa, dá muito ruim. Pois é, né? Qualquer uma vê isso na prática, qualquer mulher vai ficar falando assim, não, Cláudio, não fale isso, eu quero que o marido conte tudo. Pois é, vocês querem ter o conhecimento do bem e do mal, mas esse conhecimento vocês não podem ter. Entendeu? Porque é simples o que eu vou falar aqui. Né? O que o homem é assolado por algum problema, para vocês tira o chão e aterroriza vocês, mulheres. O que impacta os homens em questão de problemas, questões existenciais, destrói o emocional de vocês, mulheres. Por isso que o homem não deve contar, e eu recomendo isso nos meus pacientes homens principalmente. Não contem problemas para sua esposa, só conte o mais básico do básico, de coisas que você não tem como escapar e vai ter que contar, porque uma hora ela vai saber. Entendeu? Não conte. Conte pro seu amigo, conte pro seu terapeuta, conta pro seu psicólogo, sei lá o quê, mas jamais deixe a sua mulher saber disso. Entendeu? Resolva você mesmo. Muitas mulheres vão achar ruim se eu tô falando, mas olha, é assim que a vida funciona. Você quer evitar a crise do seu casamento? Sim ou não? Se sim, você vai ter que fazer isso. É agradável pro homem fazer isso? Não. Não é agradável pro homem fazer isso. Mas ele vai ter que respeitar a constituição sua, feminina, e dele mesmo, né? Mas negar a verdade seria mentir? Como assim? Em que sentido? Negar que verdade, olha? Qual contexto que você me falou isso que eu não vi você escrevendo? Tipo, eu tenho um problema X, ela pergunta. Tá. Entendi, tá. Entendi. Você tá querendo dizer se o melhor seria mentir? Não, negativo, tá? Você cai num bom e velho problema moral de se é lícito mentir em situações onde há um bem comum.
né? Então tem aquela velha questão que os moralistas eles trazem, que é uma questão interessante e plausível. Que, olha, estou na Segunda Guerra Mundial e aí vem soldados nazistas batendo na minha porta e pergunta, você está escondendo algum judeu? A pessoa sendo católica, está escondendo judeus dentro de casa. Ela fica num dilema moral do tipo, será que eu minto e peco e vou pro inferno? Ou se eu entrego e os judeus e sou omisso, vou pro inferno mesmo assim, entendeu? Aí isso tem uma solução, né? Aí isso tem uma solução. Ela cai ou no mentir ou na omissão, né? Então tem uma solução. Os dois são pecados, não sei se vocês repararam, né? Só que em graus diferentes, tá? Esse negócio que falam hoje popularmente, principalmente no Brasil, né? Ah, não existe pecadinho, pecadão. Vocês são burro com orgulho e confiança, tá? Quem fala um negócio desse? São burro com orgulho e confiança. Claro que existe hierarquia dentro do pecado. Existe hierarquia no inferno, cacete. Por que não vai existir hierarquia de mal e pior, de melhor para pior, né? Existe hierarquia no céu. Para com essa ânsia socialista do que tudo é igual, né? Não existe esse negócio. Ficar falando que não existe pecadinho e pecadão. Existe sim. Tem uns que são mais pecados, ofendem mais a Deus do que outros. O pecado da mentira ofende mais a Deus do que da omissão, evidentemente. Esconder uma verdade é uma omissão. Ficou claro? Aí, nesse caso aqui que você me trouxe, né? Olha, eu deveria negar a verdade, né? Ou mentir, ou seja, mentir, né? Enganar ou ser omisso? Não, né? Agora, é só você ser simples, né? Falar para sua esposa, não, tá tudo tranquilo. Só você falar isso. Quando você vai falar que tá tudo tranquilo, você não tá nem omitindo, nem mentindo. Porque você já entendeu o seguinte, ela não vai conseguir me ajudar, está tudo tranquilo em relação ao que ela pode me ajudar. O que ela pode me ajudar? Nada, né? O agiota está tentando me matar. Vamos dizer que esse é o problema, né? Porque eu estou devendo dinheiro para o agiota. Vale a pena contar para minha esposa? Porra, não, né? Por quê? Se ela ficar desesperada arrancando os cabelos sem dormir, meu Deus, vai lá você e resolve o problema. Paga pro maldito agiota. Dá o cu na feira, entendeu? E vai e resolve o problema. Não traga um outro problema para sua esposa, porque mulher já fabrica problemas demais. Não sei se vocês notaram isso. Eu tenho que ficar repetindo esse óbvio 1001 vezes para ver se em cada aula diferente vocês conseguem reparar isso. Mulheres fabricam problemas com muita facilidade. Muitos desses problemas elas já confessaram que são invisíveis. Muitos desses problemas eles são irreais, mas elas fabricam com facilidade. Essa é a constituição da natureza feminina. Vocês vão ter que respeitar enquanto homens e enquanto mulheres. Querendo ou não. Beleza? Então, assim, a Jota tá querendo te matar. Aí você chega essa mulher e fala, meu amor, tá tendo algum problema? Você vai falar assim, não, tá tudo tranquilo. Por quê? Você assim, já entendeu que tá tudo tranquilo em relação ao que ela pode fazer por você, que é o quê? Nada. Em relação a isso, tá tudo tranquilo. Você respondeu a pergunta dela de outra forma, pensando em outra coisa. E não falando assim, vou enganar ela e vou falar que tá tudo tranquilo. Você entendeu? Você vai ter que ter uma consciência sadia para pensar assim, não, já entendi o que ela quer saber. Ela quer saber se tem algum problema que ela possa resolver. Você vai ter que ter essa sagacidade enquanto marido, né? E falar assim, negativo. Negativo, não tem nenhum problema que você possa me ajudar a resolver. Tá tudo tranquilo. Tá entendendo? Aí você consegue fugir dessa questão de ser ou omisso ou mentiroso. Ou pecar venialmente ou pecar mortalmente, né? Isso é uma questão para nós cristãos, né? Protestantes, católicos, ortodoxos. Isso é uma questão para nós, né? Cristãos, beleza? Agora, para quem é ateu, tá nem aí, né? O problema é se mentir, foda-se, o que me convém, né? A vida como ateu nessas horas é muito fácil sendo materialista, né? Mente, foda-se. E ele que depois tem os problemas psicológicos dele, né? Como ateu. Mentindo a rodo, enganando a rodo, ou sendo omisso a rodo, né? Enfim. Então, vamos voltar ao eixo, né? Para não perder muito o fio da meada. Tá? O maior medo da mulher, como eu estava dizendo, é ser uma sombra do homem. E o porquê da sombra, só recapitulando, coisa óbvia. Se ela for uma extensão do homem, ela tem medo de ser uma peça inútil para o homem. Daí o feminismo se apropria muito bem desse medo da mulher.
Por quê? Qual a abordagem no feminismo? Olha, você tem que ser útil, você tem que ser empoderada, tem que ser independente, você tem que ser alguém. Essa é a abordagem do feminismo. E elas acertam nisso. A ideologia feminista acerta nisso. Porque ela toca na ferida do existencial da mulher. Que é, eu não quero ser apenas uma costela, uma extensão, um objeto inútil dentro do meu casamento, para o meu marido. Você tá entendendo? Então, nessa ânsia de não querer ser, ela se revolta. É isso que o feminismo traz. A questão de revolta. Não, não vou servir, não servirei. Não servirei homem nenhum, não servirei meu macho, não servirei meu marido. Aí as mulheres ouvem desde pequenininha isso das mães, das avós. Não dependa de macho, tenha seu próprio salário. Não dependa de homem, homem não presta. O que elas são criadas a pensar nisso? Homem não presta realmente. E que eu não devo depender de macho nenhum. E que eu sou autossuficiente. Na prática é isso, eu sou autossuficiente. Eu posso, eu quero, eu posso. Resultado? Casamento em crise. Por quê? Porque casamento não foi feito para você ser independente, minha filha. Resultado? Casamento em crise porque você fica falando, meu marido não me ama, não fala que me ama. Pois é. Como é que ele vai dizer que ama um macho dentro de casa? Você tá agindo como se fosse um macho, né? Você tá agindo como se fosse um outro homem dentro de casa, né? Com muita atividade, muita autonomia, né? Uma pessoa que não para quieta, ligado no 220. Aí o homem fala assim, tá, e eu vou ser útil como aqui? Sendo marido, sendo pai? Como? Sei lá, faz tudo. Eu já ouvi isso muito, viu, na terapia com as minhas pacientes, e os maridos dizem a mesma coisa. Os maridos dizem assim, olha, minha esposa é uma super-heroína, ela faz de tudo. Você entende que essa frase, a minha esposa é uma super-heroína, evoca a seguinte frase, que tá bem escondidinha. Sabe qual é a frase? É, a minha mulher está exausta. Eu consigo ver que a minha mulher está exausta, mas ela não dá a oportunidade de eu começar a agir também, não me dá espaço. Ela age todo momento como autossuficiente. Toda mulher fala a mesma coisa pra mim, Cláudio, eu tô exausto. Eu não aguento, eu não dou conta de tudo. Claro que você não dá conta de tudo. Se você desse conta de tudo, você é solteira, certo? Você quer ser independente, minha filha? Você quer ser autossuficiente? Não tem problema, mas continue solteira no casamento. Você não vai conseguir ser independente e autossuficiente. Porque a partir do momento que você casou, você declarou involuntariamente, querendo você ou não, que você é dependente de sexo, de afeto, de uma companhia, de estar junto. Então, porra, pra que você vai mentir pra si mesma, né? Tem muita gente que casa falando assim, metade da minha laranja. O que significa isso? Se não é uma certa dependência sadia que tem que ter dentro do casamento. Entendeu? Então não pare de mentir pra si mesma. Lembre-se, a definição de neurose, segundo Juan Alfredo César Miller, que é um psiquiatra húngaro, ele fala o seguinte, olha, a neurose é a mentira que você conta para si mesmo e esqueceu. É uma mentira esquecida. Você contou para si mesmo que é autossuficiente. Isso é uma mentira. Você não é. Nenhum homem é. Você não teria casado, porra. Você tá entendendo? Senão não existiria. Até dentro do celibato, existe a consagração a um alguém. Pra você ver como não existe autossuficiência. Qual é esse alguém? É a Deus. É a Jesus. Né? A mulher que é freira, ela se devota, ela se veste de preto para mostrar que naquele preto, naquela veste dela de freira, ela morreu para o mundo e vive para o seu esposo chamado Jesus. Né? Coisa também o padre, por que ele veste a patina preta? Só tem um colarinho branco aqui, entendeu? Por causa disso, ele morreu para o mundo estar casado com Deus. Está casado com todos os compromissos, está casado, melhor dizendo, com a igreja. Está casado com a igreja que é falando de forma mais teológica agora para quem compreende, né, que é a esposa mística de Cristo. A igreja é a esposa mística de Cristo. É o corpo de Cristo. É a mulher de Cristo. Sobre esta rocha afirmará a minha igreja, Pedro. E ele deu a chave para ele, entendeu? Então, assim, você tá entendendo? A gente precisa de alguém. Tem esse papinho de nós somos autossuficientes. E nisso é o porquê eu tô falando essa aula, né? Vocês conseguem reparar? Esse é o motivo pelo qual as mulheres precisam dessa evocação
de palavras. Esse é o motivo pelo qual existe esse fenômeno da necessidade da mulher precisar ouvir. A mulher é muito ligada à questão da audição. Ela precisa ouvir. Muitas esposas, vou fazer presta atenção, vou dar um adendo aqui, né? Não é nem adendo, vou contar uma anedota para vocês interessante da terapia. Muitas mulheres chegam para mim e falam assim: Klaus, acho que acabou na hora de restauração de casamento. Aí eu falo: é mesmo? Por quê? O que aconteceu dessa vez? Meu marido me falou que não me ama. Falou que não me ama, que eu prossegui a minha vida pra arrumar outra pessoa. E aí eu tô sem chão, realmente, acho que ele não me ama. Ele falou que não me ama. Aí eu falei: ah, entendi. Fulana, faz sentido ele dizer que não te ama e continua tendo atividades sexuais contigo? Te dando uns beijos. Na prática, ele age como te ama, mas fala como não te ama. Na prática, depois do ato sexual, sabe o que ele pergunta? Você tá tendo alguém? Você está se relacionando com alguém? Você está conhecendo outro homem? Só pra eu saber assim, né? Ele fica preocupado em saber se a mulher que está casada há mais de 20 anos, embora ele covardemente esteja saindo de casa e abandonando a família, com filhos, se a mulher está tendo relação com outro alguém. Mas basta ele saber que não tem ninguém, aí ele continua falando o mesmo discursinho de sempre. Ah, não, é porque eu não te amo, segue sua vida. Ou seja, isso não é ele falando, é orgulho dele, juntamente com o quê? Ele sabe, enquanto homem, ele não precisa assistir essa aula. Todos os homens já entenderam, presta atenção nisso, que as mulheres são impactadas por palavras. São muito impactadas pelo que estão ouvindo. Por que você acha no ato sexual que as mulheres gostam de ficar ouvindo? Você a ama, que ela é isso, que ela quer isso pra você, elas ficam excitadíssimas sexualmente, né? Por que você acha que a pornografia no século XX não era a porcaria de Playboy? Nunca pode se existir uma Playboy para mulheres, por quê? Tentaram fazer. Os burros da época tentaram fazer, faliu. Os homens pelados. Por que será que faliu? Porque a mulher é levada à audição, não à visão, cacete. Vocês têm que ver que assim, as demandas são diferentes, não é igual o homem. Qual era a pornografia no século XX? Contos eróticos. De novo, a questão de ouvir. Ela ler, contexto, ouvir, ver aquela entrega toda, todo aquele contexto. Esse era a Playboy da mulher no século XX, entendeu? Ouvir, né, os contos eróticos, alguém cantando e ela sentando naquele clima, entendeu? Você tá entendendo? Tá fazendo sentido pra vocês? Estão aqui ouvindo? Então, o Cauã botou assim, agora tudo faz sentido. Exato, ela botou aqui, olha, até pra sacanagem a gente é mais simples. É verdade, né? Realmente o homem é muito simples. Só você vai olha a constituição física do homem. Olha como a gente se veste. É evidentemente a gente é mais simples. Enquanto a mulher tem cabelos longos que precisam ser cuidados com shampoo, condicionador, tratamento, não é fácil ter cabelo grande. Eu já tive cabelo na cintura quando eu era metalheiro. É foda ter cabelo grande, tá? Eu sei que eu tô falando, né? Eu vi isso na pele, né? Olha a constituição física do homem, olha como é que ele se veste, olha como é que ele tem o cabelo. É muito prático, bota aqui assim, ó, penteado. Eu vou me vestir muito para um lugar elaborado, um lugar elegante, o que eu faço? Camisa social, um, uma gravata, coloca rapidinho, e um terno, acabou, puxa por cima. A mulher não, precisa se maquiar, precisa de um vestido que ela nunca tenha usado, esse vestido, senão para ela é humilhante ter um vestido assim que já foi usado mais de 2 vezes publicamente, né? Entendeu? Então, a mulher é muito trabalho, o cabelo, sei lá o que, tem todo um contexto. É óbvio que a mulher é mais complexa nesse sentido do que o homem, né? E por isso que a pornografia dela tem que ser mais complexa. Afinal, a gente tá falando do quê? Que o homem veio do barro, a mulher veio da costela. Por isso que ela é mais profunda. Por isso que ela exige mais demandas. Por isso que as inclinações dela são maiores do que os homens. E olhe lá, porque tem a camisa da Fortaleza que usa pra tudo, né? Então, exato. Você tem a camisa da Fortaleza que usa pra tudo. Exato. Né? E olhe lá.
Né? Isso eu tô falando a parte mais difícil pro homem, que é pra quando for numa missa solene, um lugar assim, tipo, um enterro de alguém, né? A gente vai lá de terno, gravata, e até o terno e a gravata é muito rápido de ser feito, é muito prático, né? Então, vocês compreenderam? Agora, assim, vamos chegar no como é que a gente pode remediar isso, né? Que foi o subtítulo que eu gostaria de trazer para essa aula, né? Peraí, estão falando pergunta, mas assim, como um ser simples consegue completar isso? Como assim, como um ser simples? Eu, um mero barro, como conseguir completar uma costela? E você, como um homem, mero barro, como conseguir completar uma costela? Essa costela? É, você está dizendo em relação a demandas, né? Sim, sim, referência à mulher, sim, sim, eu entendi. Mas está falando de demandas, como eu posso corresponder à expectativa das demandas de uma mulher, né? Bom, aí isso você tem que assistir, entendi, essa é a pergunta, tá, show. Então, para isso você tem que assistir uma aula minha, que eu vou ter que ver aqui no YouTube, se eu já joguei lá, deixa eu ver aqui rapidinho, que é sobre, assim, para você compreender quais são as demandas de uma mulher, o que que ela espera dentro de um relacionamento, né? Na hora que casa com alguém, né? O que que ela espera que você faça enquanto homem, e o que que a mulher, né? O que que um homem espera da mulher, né? Deixa eu ver isso aqui. É, aqui, ó. Não, essa aula aqui, no YouTube vocês vão achar o seguinte título, né? Por que existem algumas mulheres que se envolvem com homens perigosos ou sem futuro? Tá? Eu acredito que nessa aula, se você assistir até o final, até 1h30, eu falei sobre essa demanda, tá? De homens e mulheres. Porém, tem uma aula muito mais específica que eu acabei de lembrar aqui agora, que se chama assim: Entenda o que seu cônjuge espera de você no casamento. Eu acho essa mais apropriada. Tem 1h16. Procura no YouTube lá. Bota assim: Entenda o que o seu cônjuge espera de você dentro do casamento. Você vai entender assim, a antropologia e a demanda de cada um. Tá ali. E para quem tiver interessado também pode ir lá. Esse vídeo que eu tô falando agora, ele tem 4 meses atrás que eu postei lá. Então, acho que vocês não viram, tá? Esse último eu sei que você participou. Esse que eu falei sobre por que as mulheres, né, se envolvem como perigosas, etc. Eu sei que você tava lá, tá participando, mas acho que esse outro que eu falei agora você não tava lá na época. Então assistam esse e vão entender melhor, beleza? É o vídeo mais apropriado. É, é, sim, sim. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Vamos encaminhar aqui para o final da aula. Vamos lá. Questões de como é que a gente pode remediar essa, essa, esse fenômeno da mulher, né? O que que a gente pode fazer, né? Se existe algum exercício individual para evitar esse tipo de julgamento prévio sobre algo que é desconhecido, né? Para a pessoa que está sem assistir essa aula, por exemplo, né? Então, as mulheres parece que fazem algum teste, né? Vocês já repararam isso? Em relação aos homens, elas tentam testar, obtendo algum tipo de resposta, nas quais às vezes elas nem querem que você responda, né? Por exemplo, a pergunta é, estou gorda? Vocês conseguem reparar que é um teste. Você não pode nem responder, nem que sim, nem que não. Isso é uma cilada. Melhor falando, qual é o nome, meu Deus? Em estratagemas, né? Schopenhauerianas, né? O nome correto seria armadilha de Kafka, isso. O que é armadilha de Kafka? Se você respondeu diante de uma pergunta, sim ou não, você já está na cilada, né? Então, por exemplo, você perguntar assim, Cláudio, você fez cocô hoje? Uma pergunta inconveniente, né? Se eu responder sim ou não, tudo mais cilada. Eu falo que sim, bom, acabei de falar para vocês que eh, eu acabei de cagar hoje. Isso é, né, desnecessário e até constrangedor para que eu vou falar isso em público, né? Se eu disser que não, cai no mesmo problema também. Pô, desnecessário, o pessoal agora vai saber que eu tenho prisão de ventre, né? Cai no mesmo constrangimento em público, cai com a mesma finalidade, né? que diabos, né? Por que eu faria uma pergunta dessa? Então, isso é utilizado nas estratagemas para deixar, às vezes, o debatedor, né, que está debatendo uma interlocução com outros, né, deixar ele sem chão, né? Armadilha de Kafka. Pesquisem ele, precisa acreditar no que eu estou explicando, não. Pesquisem e tirem conclusões por conta própria, beleza? Então, assim, essa pergunta, estou gorda, é um teste.
né? A pergunta é de tipo, ah, você acha que eu vou gostar, meu amor, desse vestido ou desse? Vocês já passaram por isso? Qual que você acha que o sapato que eu vou gostar, meu amor? Desse ou desse? Isso é uma armadilha. Não é nenhum dos dois. Sabe qual é a resposta certa? É a terceira, que na qual ela não tá apontando, né? Meu amor, você acha que o me conhecendo, o teste das mulheres, né? Me conhecendo, eu vou querer ir amanhã no local X ou Y? Você vai ter que falar, é o local Z. Essa é a resposta certa. Se você fizer isso com o Thomas, você vai falar assim, caramba, é mesmo. Ele identificou uma coisa que eu nem sabia que eu queria. Eu queria mesmo ir pro local Z. Eu queria mesmo o vestido Z. Não as possibilidades que eu coloquei. Você tá entendendo? Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que na prática vai dar muito certo, tá? Eu não sei que é outro teste que ela tá fazendo, né? Dizendo pra você fazer isso, ela faz um outro teste sobre isso. Já viu que a resposta é muito tempo sobre Z? Aí você tá ferrado. Mas a questão é como remediar isso, sabendo que isso vai acontecer várias vezes, a questão do teste. É, o testar o homem é simplesmente com o intuito de saber se o mastro aonde eu estou apoiando é firme. Se a âncora que eu estou apoiando não é bamba. Vocês entenderam? Então, o teste das mulheres que fazem com os homens, falando essas perguntinhas, que podem ser muito triviais, bocós, inócuas para nós homens. Fala assim, para que ela tá fazendo isso, né? Estamos aqui casados, já fizemos juramento até a morte, para que ela tá me testando? Me deixa em paz. Entendeu? É, para nós, isso para elas são muito importantes, porque elas querem ver segurança, querem ver se a gente tem princípios fortes, querem ver se a gente conhece a mesma mulher que a gente tem. Querem ver se esse mastro, que essa âncora que elas estão apoiando o braço é mesmo firme. Se não tá ficando meio bambo. Você tá entendendo? A importância delas fazerem isso é por esse motivo, e somente por este, não tem outro. A não ser que você tá diante de uma mulher psicopata que fala assim, quero ver ele se lascar e ficar frustrado, né? Aí realmente, né? Você tá diante de uma pessoa que não quer, né? Entendeu? É uma pessoa, você tá diante de uma pessoa que tem o prazer de te ver errar. Aí já é diferente, aí já é uma coisa mais patológica mesmo, né? Aí já é doença mental. Né? Tem alguém que fala assim, estou querendo ver ela se ferrar, né? Tem gente que é assim, que gosta de ver os outros sofrendo. Ué, patologia, né? Muitas vezes não é nem problema de caráter isso. Muitas vezes já beirou, já transcendeu o problema de caráter. Né? Se a pessoa tá passando a perna, enganando, os fins ficam os meios, não é nem mais isso. Não é nem maquiavelismo, né? Mas o que ela sente um prazer, assim como um cleptomaníaco, sente o prazer de roubar. É porque ele gosta de ver o outro sofrer, porque não tá com o objeto dele que foi roubado? Não, porque ela sente o prazer, a adrenalina de roubar mesmo. Klaus, tu acha que a canalice dos pais passa para os filhos? Em certo sentido, sim, existe uma hereditariedade, existe uma psicologia do destino, existe um certo tipo de corrente, tá? Que a gente está suscetível psicologicamente, geneticamente, ambientalmente, tá? Não é tudo, mas existe. Evidentemente que existe, tá? Depois, né, se vocês estão interessados nesse assunto que o Ale levantou aqui, leiam o livro Psicologia do Destino de Leopold Zonde, tá? Uma ótima introdução. Introdução à Psicologia do Destino, Leopold Zonde, tá bom? Zonde se escreve S-Z-O-N-D-I, Zonde, tá? Então, existe forma de a gente remediar isso enquanto homem? Resposta: não. A gente não tem como curar uma constituição intrínseca feminina. Elas precisam disso. Foi como eu acabei de dizer. Elas precisam conferir se está bambo essa âncora, esse mastro. Ela precisa ver a, o homem na qual ela casou se é mesmo ainda aquele na qual ela casou. Se está tendo os mesmos princípios, o mesmo tipo de caráter, o mesmo tipo de fortaleza, o mesmo tipo de disposição de protegê-la, de transmitir seguranças. Então, às vezes as mulheres nem sabem por que elas fazem isso, mas eu tô dando uma razão aqui para elas se compreenderem melhor. É por isso. Se vocês forem sinceras, vocês mulheres que estão aqui assistindo e quem está participando aqui ao vivo, vai ver que é só por essa razão, não existe outra.
Se você que é mulher estudou mais do que eu, por favor, me diga nos comentários ou abre o microfone quem tá ao vivo aqui agora e fala, não, tem outro que é isso aqui também, entendeu? Não vejo problema nenhum nisso, tá? Eu quero até aprender com você. Por favor, faça esse favor pra mim. Ó, a Thalita colocou aqui agora. É isso mesmo, faz muito sentido agora. Foi bem, né? O Ale tá em choque aqui. Caralho, viver um eterno teste. Viver em um eterno teste, não quero isso pra mim, não. Depende, viu, Ale? Todas as mulheres são assim? Sim, mas tem as intensidades. A minha, por exemplo, faz isso esporadicamente, né? É uma vez a cada semestre. Então, dei sorte. Às vezes minha mulher faz isso. Não. Ah, porque eu suponho, não tô fazendo uma autopropaganda de mim, não, tá? Porque eu não sou nenhum gostosão. Não quero que vocês me imitem como marido, nem mulheres que vejam eu como um super marido que deve ser inspirado por todos os homens. Mas olha só, eu supro, eu tendo esses conhecimentos, eu supro a segurança dela de outras formas. Ela não precisa ficar fazendo isso comigo muitas vezes. Uma mulher que faz isso muitas vezes com homem é porque ela sabe que tá bambando, que tá ficando muito molenga, muito flexível esse mastro que ela tá apoiando. Essa âncora não tá firme. É uma âncorazinha de 1 quilo, entendeu? Não é uma âncora de 1 tonelada, que passa toda aquela segurança, confiança, proteção para a mulher. Então, vocês, homens têm que aprender a fazer isso. Quanto menos vocês souberem, mais ela vai ficar com essa demanda de teste. Agora, existe também a possibilidade de você casar com uma mulher que é absolutamente neurótica. Às vezes você supre todas as demandas, passa essa maior segurança para ela, tudo, questão emocional, psicológica, financeira, tudo que você puder imaginar, você passa esse chão para ela, mas ela ainda é muito neurótica e fica, né, fazendo testes, testes, testes. Então, você casou com uma mulher neurótica, parabéns. Agora assuma a pica que você escolheu. Entendeu? Que eu vou, caralho, né? Que eu vou falar pra você? Né? Ai, não está o suficiente. Não, ela que é neurótica mesmo, né? Existem mulheres assim, hiper neuróticas, né? Por que elas são neuróticas? Tem várias funções, né? Vários porquês. Só analisando, tendo terapia aqui com ela pra eu ver. Ah, então é o Instagram, que ela está lá comparando vidas, neuroticamente comparando a vida de uma esposa do Ítalo Marcilli, e aí ela faz assim, faz assado, e aí o Ítalo supre uma coisa para ela que ela vê que o marido não supre, e por isso o marido dela é muito inferior, né? Entendeu? Tem um monte de gente que a causa maior da mulher ficar neurótica é a porcaria do Instagram. Redes sociais impactam muito mais mulheres do que homens. Não sei se vocês repararam nisso. Muitas pessoas são mais adictas sendo mulheres nas redes sociais do que homens. Ficam viciadas. São muito fracas. Quem corta mais pulsos? Quem é mais atingido, né, nas redes sociais? São as mulheres. O negócio de cortar pulso é estatístico que eu tô falando, tá? Lá fora tem uma crise disso. De uma menina de 12, 13, 14 anos cortando pulso, cortando, fazendo um monte de coisa, porque tá com ansiedade, tá com sei lá o quê. O pessoal que fez redes sociais sabe disso. Que o que mais impacta nas mulheres, né, é o modus operandi que tá nas redes sociais. Elas foram feitas para fazer você ficar o máximo de tempo hipnotizado lá. E as mulheres são as maiores vítimas de ficar nesse vício. Pois é, Klaus, a minha última era muito ciumenta. O ciúme é um teste? Boa pergunta, Lê. Vamos lá. Ciúme é um teste? O ciúme é um sintoma de insegurança. Não sei se vocês repararam nisso. Quem sente ciúme está inseguro, correto? Tô espantando alguém falando um negócio desse? Porque tem gente que. Sabe por que eu falo isso? Porque tem gente que fala assim: ah, não existe um ciúme saudável que é bom pro casal. Não existe. Isso é porcaria. Tá? Ciúme é igual a insegurança. Ciúme é igual a desconfiança. Existe essa porcaria de ciúme saudável, tá? Para de tentar botar virtude no vício. Não existe masturbação prudente, por exemplo, tá? Contando um exemplo aleatório aqui. Porra, tem gente que defende isso também na internet, né? Não sei se vocês já viram, tem de tudo na internet, mas tem esse absurdo também. É a pessoa falando que subir para baixo existe, que tem virtude no vício, que existe prudência na masturbação, por exemplo. Eu vou masturbar de vez em quando, e isso faz bem para mim. Não existe isso. Assim como não existe ciúme saudável, entendeu? Eu tava arrumando tudo pra morar com ela, com a minha ex, mas ela ficava com um boneco, como por ex eu ir pro rachar jogar, puxou a faca pra mim e tudo, mas ela ficava com um boneco.
Como, por exemplo, boneco. O que que significa isso? Alguma expressão regional aí onde você mora? Boneco? Boneco? Ah, colocar problema. Boneco é igual colocar problema. Entendi. Tá. Tem uma expressão regional daí que eu não sabia. Mas ela ficava com o nome de colocar problema. Como, por exemplo, eu ir pro. Sim, sim, jogar bola. Pois é. Não necessariamente ela estava, ou ali, com questões de se você ia trair ou não. Não necessariamente. Às vezes o maior medo dela era disso. De ela ser apenas uma extensão sua, na qual você não dá atenção. Então as mulheres querem muito isso, né? Querem dar atenção. Enquanto eu estou aqui dando aula, minha mulher quer atenção. Qualquer momento a mulher quer atenção. Se perguntou pra mulher, tem algum momento que você não quer a minha atenção? Ela, não, né? Que todo momento eu quero a sua atenção. Né? Quero você atento, quero você tomando atitudes, quero ver você me passando segurança. Então, entendeu? É. Sim, sim, eu sei que você é do Ceará. Eu sei que você é do Ceará. Também, eu também. Também o quê? Não me lembro que vocês estão falando de eu também. Qual parte que é também? Então, assim, a mãe dela era do mesmo jeito. Por isso perguntei aquilo dos problemas do passado, de pais para filhos. Existe isso, sem sombra de dúvidas, tá? Se você não tem consciência, olha, da sua própria ancestralidade, do que veio antes de você, dos seus pais, avós, bisavós, tataravós, né? Se você não sabe o que eles fizeram na vida, se eles tiveram algumas inclinações ruins ou boas, você está refém disso. Você está refém disso. Então vamos lá, vou dar um exemplo. O meu tataravô traía, né? Aí chegou no meu bisavô, por alguma razão ele traiu também dentro do casamento. Aí chega no meu avô, ele por alguma razão traiu também dentro do casamento. Aí chega no meu pai, por alguma razão ele traiu também dentro do casamento. Aí chega em mim, não, eu sou gostosão, que dessa vez foi tudo diferente. Bom, a questão é que você tem que achar a raiz psicológica do porquê que houve essa traição a partir do seu tataravô. Mas para isso tem que você conhecer a história da sua própria genealogia, entendeu? Do contrário, você está refém de cometer os mesmos erros ou até os mesmos acertos dos seus ancestrais, entendeu? Ah, tá. O pessoal falou que também é do Ceará, entendi. Lascou, Cláudio, minha filha só tem maçom e pistoleiro. Minha família só tem maçom e pistoleiro. É, você vai ter inclinações que tem que combater, viu? Minha mãe tinha esse problema de psicótica, paranoica, muito ciumenta, briguenta. Tenho essas inclinações, mas tenho plena consciência e com a graça de Deus somente estou melhorando. Isso aí, você tem que combater essas inclinações, Thalita. Você tem que conhecer, preste atenção nisso. Vocês têm que conhecer essas inclinações e começar a combater. Esse é o motivo da aula que eu tô dando. Vocês têm que conhecer mulheres de vocês assim mesmo para começar a combater essas inclinações ruins. Tu não ficar tão necessitado de ficar toda hora ouvindo o marido ficar falando, ah, eu te amo, sei lá o quê, você é a mulher da minha vida. Entendeu? Você já é adulta. Você não é uma criança que precisa de validação afetiva. Você tá entendendo? Em certos momentos você vai ter que compreender. Acho que meu marido tá cansado. Acho que o marido não está notando que eu preciso disso. Aí, meu marido é muito lógico, meu marido é muito prático, eu sou mais complexa, eu sou uma espécie de Eva. Eu sou feita da costela e não do barro. Sou ligada mais à forma do que à matéria. Você tá entendendo? Vocês têm que fazer esse tipo de correlação. Do contrário, vocês estão refém disso, tá? Quando o homem começa a ignorar a mulher, é o prefácio para um fim? Sim, isso é uma humilhação gigantesca para a mulher, né? Ela vê que está sendo ignorada, tá? Falar sozinho para ela é o fim da picada para as mulheres. Botou assim, porque assim, chega uma hora que isso enche o saco e o homem começa a ignorar. Exato. Por isso que eu tô dando essa aula aqui, novamente. É porque vocês mulheres têm que tomar consciência disso. Quais as limitações de um homem e quais as minhas limitações. Eu quero que meu homem faça isso, quero que ele me ouça, que preste atenção. Mas em contrapartida, não tem como eu medir ele segundo a régua daquilo que eu gostaria de receber. Porque as demandas de um homem é outro. Não tem como eu pensar que, igual eu falei aqui, que meu homem vai contar todos as problemas para mim e que no final nosso relacionamento vai dar certo. Não vai dar certo.
vai entrar em crise, em algum momento vocês vão discutir, porque ele vai reparar que você não consegue ouvir sem ficar louca, sem entrar em crise. Entendeu? Então, sabe o que acontece? Você de mulheres imaturas, que não tem consciência disso, o que acontece? O marido liga uma chavinha na cabeça dele, tudo que ela falar de problema vai entrar por aqui, outro por ali. Tem maridos que eu conheço que estão casados há mais de 50 anos, acho que mais de 45, 50 anos, por aí. Eles são um casal de 80, assim, o homem tem 87 anos, tá? Só pra você saber. O homem tem 87 anos. Aí eles casaram, assim, bem novinhos. Naquela época casava, assim, o menino tem 18 anos e a menina tinha 13, né? Aí a menina lá já casava com 13 anos. Conheço casais, assim, que o marido ligou a chave há mais de 40 anos. E a mulher só fala problema, problema. Ele não resolve mais nenhum problema. Ele assumiu que, assim, você que se lasque. Você que seja autossuficiente. Você que seja feministona, braba e empoderada. Eu só quero a minha paz. Essa é a maior covardia que existe dentre os homens que cometem covardia que podem fazer. Abandonaram seu casamento, mas estão casados, só no papel, no sacramento. Estão casados ainda espiritualmente, são uma só carne, mas abandonou o navio. Não tem ninguém no mastro. De vez em quando vem a esposa lá no mastro, porque ela não quer estar no mastro. Vai lá dirigir o navio lá do casamento. O barco do casamento, perdão, o barco do casamento. Entendendo? Ela não quer estar no mastro. A mulher não quer estar sendo líder. Nenhuma mulher quer isso. No fundo, nenhuma mulher quer isso. Ela pode até ouvir essa natureza ruim dela. Ela fala, quero ser líder, quero ser empoderada. Ela pode até cair nessa cilada, mas depois ela vai acontecer o quê? Ela vai ficar exausta. Porque nenhuma mulher dá conta de tudo. Tá entendendo? Todas falam a mesma coisa. Tô exausta. Tô exausta. Não dou conta de tudo. Isso é a maior cilada. Acreditar que esse tem um empoderamento autossuficiente que é algo real, que vai me deixar feliz. Não vai. Não vai. Então é isso. Para quem tiver interesse em entrar no grupo, para as aulas ao vivo, o link está na descrição. Quem se sentir à vontade para fazer a contribuição mensal, será mais do que bem-vindo, porque eu preciso pagar aqui as gravações que eu pago para o Google Meet, beleza? Só me chamar lá no privado que a gente resolve a questão da contribuição mensal, beleza? Grande abraço e até a próxima aula. Espero ter sido útil para vocês.